Ei, sétimo ano A, tudo bem com vocês? Bora, gênero novo essa semana. Está tudo tá dado. Pós-teórico a gente fez, quiz, atividade, né? Corrigimos a atividade, mas agora a vida que segue. Então vamos seguir a vida com texto de divulgação científica, novo gênero, tá? Está na página 255 do livro O Aporte Teórico, tá bom? E vou usar para explicar a matéria o exemplo do texto que antecede o aporte teórico. Se puder, abre o livro e acompanha comigo, tá? Página 254, 255. Se não, acompanha nos slides que eu colocar aqui do meu lado, mas é muito pequena, só para vocês terem noção aonde eu estou no aporte teórico quanto à minha explicação, tá bom? Bom, primeiro vamos entender por que existe texto de divulgação científica, né? No mundo inteiro, existem pesquisadores, estudiosos, cientistas que investigam, né, para aprimorar o valor da nossa ciência, né, para a gente evoluir quanto aos nossos estudos. E nessas divulgações, ou seja, nos resultados desses estudos, eles precisam divulgar. E divulgar para quem é de interesse, que é a sociedade. Só que a sociedade, se for ler os estudos, não vai ser próximo deles. Por quê? Porque a linguagem, além de ser padrão culto da língua elevadíssimo, é técnico. Então vão ter texto, nas partes dos textos, trechos muito específicos da área da ciência que nós não dominamos, que nós podemos tentar entender mais ou menos ali pelo contexto, né? Aquela questão da interpretação intuitiva, mas não vamos saber com rigor o significado dos termos científicos, né? Então, esses textos vêm para circular no meio social para a gente ter conhecimento que esses estudos estão acontecendo ou que aconteceram. Então, eles divulgam como foi o estudo e que conclusão chegou. Só que com uma linguagem muito mais próxima, apesar de ter alguns termos técnicos que às vezes não dá para escapar, mas é claro que vai ser muito mais próximo da gente do que se fosse ler o próprio estudo em si. Então, por isso que chama textos de divulgação científica. São textos para divulgar os avanços da ciência, dos estudos da ciência, ok? Então, vou usar o texto da página 254 na tela. Então, a gente vai seguir esse texto aí, tá? Só para vocês verem, o título ele é complexo, né? Ó, percepção dos atores sociais quanto às alternativas de implantação de sistemas de captação e aproveitamento de água de chuva em Joinville, Santa Catarina. A gente sacou o termo, né? Tem a ver com o sistema de captação, de pegar essa água e aproveitar essa água da chuva lá em Joinville, Santa Catarina. Percepção é entender os atores sociais, quem faz parte desse mecanismo todo aí, no que se refere às alternativas para implantar esses sistemas. Tá vendo? A gente interpreta desse jeito. Esse é o título, tá? Então, vou ler o texto para vocês vão entender que está divulgando o estudo e contando como foi e a que conclusão chegou, tá? O presente estudo teve como objetivo determinar as alternativas viáveis para a implantação de sistemas de captação e aproveitamento de água de chuva no município de Joinville, Santa Catarina. Está situando o que colocou no título, né? Trata-se de um estudo de percepção ambiental direcionado para o aproveitamento de água da chuva em Joinville e região, com uma amostra composta de atores sociais representativos dos diversos segmentos da sociedade, órgãos governamentais e não governamentais, instituições de ensino, entidades ambientalistas, secretarias regionais, associações de moradores e iniciativa privada. Então, explicando onde foi feito esse estudo, né? Os dados para a realização do estudo foram coletados através de questionários entregues pessoalmente nessas instituições citadas anteriormente, e em alguns casos enviados por meio eletrônico, via internet. Os questionários foram estruturados de forma a abordar os objetivos da pesquisa considerando o nível dos entrevistados e montados com questões abertas, com solicitação de justificativa para a resposta apresentada. O estudo demonstrou que a região apresenta potencial para desenvolvimento de práticas de aproveitamento da água pluvial, com uma boa aceitação por parte da comunidade. Então, esse questionário, feito em uma larga escala, traçou um panorama, porque eles montam gráficos, claro,
para montar um panorama de que se é viável ou não e até que ponto é viável ter esse aproveitamento da água da chuva, né? Porque depende muito do posicionamento das pessoas diante dessas questões ambientais, né? De acordo com os resultados, a comunidade reconhece a importância da preservação dos recursos naturais e a necessidade da busca por fontes alternativas destes recursos, entre eles os recursos hídricos. Então, quer dizer que o resultado nos garante que a população, a maioria, né, é consciente, ou seja, sabe dessas questões ambientais e sabe que precisa reverter os danos ambientais. As conclusões dos estudos sugerem que para que seja implantado com sucesso o aproveitamento de água de chuva em Joinville, há necessidade do desenvolvimento de programas abrangentes para informar a sociedade sobre o funcionamento do sistema. Então, não basta só aplicar, né? Tem que informar a sociedade, ver como funciona isso. Então, tá dando uns aspectos conclusivos dos estudos, né? Ou seja, o que fazer depois disso tudo que gerou o resultado. Os usos aos quais a água coletada pode ser destinada e a contribuição que essa prática pode oferecer à preservação dos recursos hídricos da região. Olha a fonte aí, gente. Márcia Regina Carlo, tá? Ela é a autora da pesquisa, óbvio. Tá vendo que logo depois do título, que é gigante, que é o mesmo título que tá ali no início, vem escrito dissertação, parênteses, mestrado. Então, dissertação é um texto que a pessoa expõe dados informacionais verídicos e estuda sobre isso, né? Então, é uma tese de mestrado. Depois que ela se graduou, ela continuou os estudos de uma forma verticalizada em um assunto específico, que é esse, por isso que é mestrado. Se ela for aprovada em uma banca, ela se torna mestre nessa área, tá? Lá pela Universidade do Vale de Itajaí, desculpa. Então, é isso. Esse texto, então, é para divulgar para a sociedade que houve esse estudo, como ele foi feito e a que conclusão chega. Então, isso são os textos de divulgação científica, um exemplo, tá? Vocês podem perceber que é um texto totalmente impessoal e objetivo. O que é isso? A pessoa não se envolve emocionalmente no texto. Ela não fala o que ela acha, o que ela pensa, o que ela deve. Ela só se pauta em estudos. Então, a base é o fato. Por isso que tem uma proximidade com a característica do texto jornalístico, né? Porque é baseado em fatos com um objetivo de divulgar e passar para a pessoa que está lendo a veracidade daquilo que está sendo dito. E a veracidade só é feita a partir da informação precisa e da forma que essa informação precisa é passada, ou seja, sem subjetividade, né? Então, o texto todo é escrito em terceira pessoa, com esse grau de formalidade, né? Porque tem padrão culto da língua, mas não é ao extremo ao ponto de não entendermos termos técnicos, tá? Existem inúmeros estudos que estão sendo feitos por causa, né, do coronavírus, e é claro que à medida que os estudos vão sendo feitos, testados e a comprovação ser ali visível, passa-se para a sociedade. Então, na hora de passar para a sociedade, não vai ser usado lá aquele termo técnico todo que é usado no termo da ciência. A linguagem vai ser mais próxima, apesar de ser padrão culto da língua, para que seja acessível para a sociedade. Porque a sociedade precisa entender que os estudos estão sendo feitos, estão avançando e aonde estamos, né? Em que ponto estamos chegando nessa evolução da ciência, né? É direito do cidadão, né? Ter acesso à informação. Bom, então eu vou pedir para vocês exercícios pouquíssimos sobre esse gênero, porque o meu foco não é esse gênero, tá? Apesar de que na semana que vem, que a gente vai ter um quiz avaliativo, eu vou misturar já os dois, né? Eu vou colocar o gênero estatuto e o gênero texto de divulgação científica. Porque os quizzes vão piorando, entre aspas, porque vai acumulando conteúdo. Semana passada era só estatuto, porque eu tinha dado estatuto até então. Agora que eu dei divulgação científica, texto de divulgação científica, semana que vem já são 2 conteúdos. Aí, quando eu der a nossa próxima aula com 3 conteúdos, o quiz vai ser com 3 conteúdos. Ok? Então, eu vou deixar direitinho para vocês escrito na parte atividades o que vocês vão fazer, o que vai ser demandado para vocês para semana que vem para mim, tá?
e já antecipo que o quiz vai ser dos 2 gêneros tratados, ok? Então, um beijo. Qualquer dúvida quanto a esse gênero, deixa pra mim a dúvida que eu vou tentar explicar pra vocês com a maior clareza possível, tá bom? Um beijo, até mais e hashtag fica em casa.